Ganhe tempo. Não tenha medo. Travei. Putz, não sei como a história vai seguir. Meu jovem mestre, meu caro narrador, você que acompanha a gente há muito tempo ou você que está chegando aí agora. A melhor característica do mestre de RPG é não ter vergonha. Ele tem que ser um sem vergonha. E quando você travar, você precisa arrumar artifícios para se virar. Não é igual dar o branco ali só. Às vezes você vai travar porque não é falta de imaginação. Às vezes não é porque você é despreparado. Às vezes não é porque você chegou num ponto tão crítico que a mesa pode virar. Você não pode simplesmente decidir alguma coisa agora. Você tem que pensar com cuidado. Por mais que tenha sido uma coisa boba, como você tenha ficado sem ideia e só deu branco em você. Você precisa de uma coisa, você precisa ganhar tempo. Ok? Você precisa dar uma enrolada. E para isso você não pode ter medo. Abusa sim. Porque RPG, senhoras e senhores, não sei se a gente já chegou a falar disso aqui, mas RPG é uma interação social. RPG é uma interação de grupo. Então, quando a história tá rindo, cara, e você tá naquele negócio, deu aquela parada, deu aquela esfriada, você deu uma travada, pra você pensar, eu tava falando isso no trabalho. O camarada desenvolveu o sistema lá e eu fui fazer a avaliação. Aí ele chegou lá, foi fazer. Ele falou assim, cara, eu já tô aqui há uma semana, achei tantos erros aqui, tantas coisas de mudança e não sei o que lá, e me passou. Aí eu fui ver e comecei a listar outras coisas lá que ficaram por fazer, que ainda tinha que melhorar, etc. E era um monte de coisa. Aí você fala assim, pô, mas o cara então é ruim de serviço? Não, meu amigo, não é assim. É porque às vezes, quando você está muito focado numa coisa, você tem um objetivo. O seu objetivo é fazer aquela coisa funcionar. Então você está focado na sua história, você está com aquele troço na sua mente ali, tá reto, você está focado em fazer a sua história funcionar. Quando você chegou a um ponto de travamento, se você for olhar aquilo ali que você está fazendo, a única coisa que você vai ver são as ferramentas que você usou para fazer aquilo funcionar. E sua mente vai estar quase meio que bloqueada para aquilo. Como que você faz para analisar uma coisa que você já tem certeza que está tudo certo? Ou você chama outra pessoa para olhar por você, ou você tem que espairecer a sua mente. Então, quando você chegou no momento e precisou tomar um ar aí, precisou ganhar tempo, cara, é hora de cessar o jogo. Ah, é mandar todo mundo para casa? Não, cara. Pede um lanche, conta uma piada, faz alguma coisa, distribui XP. Tira o foco do jogo por um instante e limpa a mente. Mas é limpa a mente mesmo, cara. Não partilhe coisas do jogo. 10 minutos, 15 minutinhos. Mas sai deste mundo. Tira as suas ideias. Porque quando você voltar para ela depois de 10, 15 minutos, você não vai estar ali focado no ponto central, naquele corredor que a história terminou. Você vai chegar igual faz em filme. Você vai ver aquela visão panorâmica de cima, assim, até chegar lá. Porque você vai lembrando das coisas. Neste caminho, você já vai ter ideia e uma perspectiva nova do que está acontecendo. Então, você não precisa encerrar a sessão semana que vem. A gente tinha mestre, eu já joguei com um narrador que era assim. Ele deu 15 minutos, cara. Foi 15 minutos de narrativa. 15 minutos. Chegou o cara, fez. Foi meu personagem. A gente tava jogando vampiro, eu era caçador. E tudo que eu fazia dava errado, cara. 15 minutos eu tentei um monte de coisa e nada, nada, nada. Por quê? Porque eu sou um jogador criativo e ele, apesar de ser um excelente mestre, é um mestre engessado. Aí eu falei, quer saber? Eu era um atirador, deu um pipoco e o principal NPC, que era o vilão lá, o representante do vilão, que era um jornalista maldito, que estava ao vivo em rede nacional, deu pipoco nele na frente das câmeras. Ou seja, isso impactou o cenário geral, cara. Ele não esperava isso. Ele falou: agora a história encerrou hoje. Galera, infelizmente eu não vou narrar. Isso foi o que ele fez. A gente só voltou a jogar 2 semanas depois. Que é o tempo dele repensar a história dele todinho. Você não precisa fazer isso. O que você faz é: paro aqui,
Beleza. Toma um lanche, conversa. Galera, vamos dar uma esticada na perna aqui? Vamos, né? E ali você vai pegando ali, naquela conversinha outgame, você vai pescar o que os jogadores estão conversando, vão ver as suas possibilidades. Não mexe nas suas anotações. Só quando for voltar. Quando for voltar, aí você vai fazer isso. Você vai vir de cima, recapitular, 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 e você pode recapitular conversando com seus jogadores. Pessoal, vamos voltar aqui, mas vamos fazer uma recapitulação? Vamos. Vocês vieram de onde mesmo? Para onde vocês estão indo? Para que vocês querem? Qual foi a principal atividade de vocês? O que vocês estão com medo? O que vocês estão buscando? Quem vocês estão enfrentando? Pergunta para eles, cara. E aí você vai ver através da visão deles o que tá de diferente entre você e eles. E aí você vai achar os caminhos que você vai continuar a sua história. É isso que a gente. Essa dificuldade talvez seja maior quando você está fazendo narração online, né? Você não tem essa interação, né? Porque você não tem essa interação. E às vezes, por exemplo, a gente que está streamando, às vezes você fala, pô, não tem como abrir mão de 15 minutos aqui e tal. Se você não estiver streamando, dá pra você fazer isso. Pô, galera, peraí, só um segundo. Você pode ser sincero, eu já falei isso mais uma vez. Não é vergonha. Você fala, galera, peraí, só um segundo. Preciso recapitular minhas anotações aqui, não sei o que e tal. Não é vergonha, não é feio, não é problema O fazer jogador isso. gosta Mas, quando deixa o nossa, mestre sem fico. sair. Eles amam. Nossa, você viu o que eu fiz com o mestre? Perdeu até o caminho de casa. Se você não quiser passar por isso, porque você acha que é uma vergonha, apesar de não ser, inventa desculpa. Fala, galera, peraí, dá uma dor de barriga aqui, já volto. Pronto, você ganhou 15 minutos aí, entendeu? Ah, nossa, eu prefiro passar vergonha parecendo que eu tenho um problema intestinal do que eu não sei contar uma história. Tudo bem, aí vai da sua escolha. Mas essa pausa para rever tudo, e eu acho que o aspecto mais importante é isso que o Vermelho falou, de você ver de cima. Você parar e olhar de fora. Né? Isso é muito importante. Porque às vezes, especialmente quando você está conduzindo a narrativa e ela ganha velocidade, e normalmente quando você está em combate ou você está num momento de tensão ali e tal, você dá um zoom. Você fica focado naquilo. Isso é uma coisa natural. É igual quando você está lendo um livro, ou você está fazendo alguma coisa em que você precisa se concentrar. Isso tira a sua percepção externa. Você tá vendo menos o que está acontecendo ao redor. Então, às vezes, você está muito focado numa situação, você para de prestar atenção no que os outros jogadores estão falando. Por quê? Porque você está focado num ponto específico. E aí, você fazer essa pausa para refletir, para pensar, ver o que está acontecendo antes, isso é muito legal. Isso tende a gerar um espaço para surgimento de novas ideias. Exatamente. Então, antes de passar, quando eu estava fazendo a imagem para esse assunto, Marcelo, eu estava pensando assim, cara, o que eu vou colocar aqui para o cara ganhar tempo, né? Aí eu pensei assim, vou colocar alguma coisa relacionada a iFood, né? iFood, patrocina nós aí. Pensei, né? Patrocina nós. Pensei, mas eu não posso colocar iFood, porque iFood é patrocínio, eu não É posso. marca. Aí eu pensei, eu falei assim, eu vou colocar T-Food, C-Food. X-Food. X-Food não é melhor, mas cara, eu ri sozinho aqui uns 10 minutos com essa ideia. Vamos seguir.